educar mentes. Desperte o potencial em sua mente. Então hoje, a live 2 da nossa série Realidade Desmascarada, né? Vamos falar da Suméria até os dias de hoje, como sempre, porque aí a gente traz sempre o conhecimento da civilização à tona, com fatos históricos, evidências científicas e comprovações em todas as frentes daquilo que nós vamos apresentar, sem contestação e sem ninguém podendo ter objeções, a não ser sobre o ponto de vista. Aí já é opinião pessoal, não é fato histórico, não é ciência, e não compete a nós discutir. Então, mais uma vez, muito bem-vindos. Nós vamos falar de 5.000 anos de sabedoria que foi destruída, o mapa da soberania do meu e do seu corpo, né? A nossa ideia hoje é que a gente tenha uma exposição, né, desse conteúdo de uma forma bem didática, bem completa, bem audaciosa e com profundidade, para que você possa realmente entender, conhecer, fazer as tuas anotações e, acima de tudo, colocar em prática. Conhecimento sem prática é vã. Tá bom? Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando e qual momento você vai assistir essa live, mas sejam todos muito bem-vindos. Já peço para vocês assinarem aqui, se inscreverem no canal. Tem também a área de membros, escolhe um título, uma categoria, um nível para você, se aprofunde, reconheça, se identifique e cada vez mais crie um upgrade na sua consciência, desprogramando aquilo que o sistema, de uma forma bem articulosa, fez comigo e com você. Então, quanto mais pessoas estiverem conhecendo um caminho de liberdade, melhor para cada um de nós, porque teremos pessoas conscientes promovendo conteúdos para que agreguem realmente e não aprisionem somente com interesse comercial, somente com interesse individual, enfim. Hoje a conversa ela vai ser bem diferente das outras coisas que você consome online, tá? Não é um conteúdo de consumo rápido, ele é um mapa que vai fazer sentido de um jeito que você não esperava, tá bom? Vale a pena você chamar alguém para assistir junto, manda no WhatsApp essa live, manda no Instagram. Esse é o tipo de live que muda a conversa de um jantar, tá bom? Você pode se inscrever, deixar seus comentários e, acima de tudo, falar de onde você é, né? Para que a gente tenha um norte aonde o nosso canal está alcançando. Sabemos que temos participantes tanto no projeto quanto no Educar Mentes em 23 nações. Então deixa aqui seu comentário, né? Estaremos estabelecendo conteúdos com 6, 7 idiomas para poder promover o acesso para várias pessoas. Terá em sérvio, em grego, italiano, francês, inglês, espanhol, enfim, para que a gente possa realmente alcançar o maior número de público. Então, mais uma vez, bem-vindo à live 2 da série da Realidade Desmascaradas. Na live 1, nós falamos de como a dívida foi construída ao longo dos séculos, para manter você trabalhando, pagando e obedecendo. Hoje nós vamos falar algo mais íntimo do que uma conta bancária. Nós vamos falar do campo mais sagrado que você tem, o seu corpo, tá? E como esse campo foi transformado de forma deliberada, sistemática e documentadamente no maior mercado de recorrência da história humana, tá? Então, antes de mais nada,
eu quero começar com uma frase assim, uma frase que vai carregar durante toda essa live, e que quando você chegar ao final, você vai entender toda a profundidade da frase. Um paciente curado é um paciente perdido. Um paciente gerenciado cronicamente é renda recorrente por décadas. Essa frase será marcada ao longo da nossa live, tá bom? Isso não é um slogan ativista, isso não é uma descrição funcional de um modelo de negócio. E quando você entende essa lógica, não como teoria, mas como uma estrutura documentada, tudo que nós vamos ver hoje começa a fazer sentido. Por que certas tecnologias médicas foram suprimidas? Por que certas plantas nunca têm estudo financiado? Por que o seu médico tem 4 horas de nutrição e 6 anos de formação? Por que as doenças crônicas aumentaram 400% desde 1950, enquanto a medicina avançava? Não são acidentes, são resultados. Então, mais uma vez, eu quero pedir para você, comenta aqui, inscreve, compartilha, ajuda o nosso canal. Nós vamos, com força, poder propor conteúdos para alcançar o maior número de pessoas. E desde as pessoas mais simples e puras, que nascem de gerações e gerações, as mentes puras, imaculadas das crianças, ter a instrução necessária para não ser mais programada diante de um sistema tão macabro, tá bom? Essas palavras, eu quero que você relata aqui, deixa seu ponto de vista, escreve nos comentários, tá bom? Eu não sou nenhum médico e nenhum apresentador, né? E também não tenho diagnóstico de nada, mas nós vamos apresentar fatos que são incontestáveis, porque o mapa sem caminho, ele gera angústia. E angústia não cura ninguém, né? Mas quando nós temos um mapa e no final você enxerga que ali tem um caminho de libertação, você compreende. Então, hoje nós vamos percorrer 5.000 anos de histórias da relação humana com o alimento e cura, da Suméria ao Drex, do primeiro farmacêutico ao ultraprocessado. Vamos falar do alho do faraó até o agrotóxico patenteado. Vamos começar onde ninguém começa, tá bom? O alimento sagrado. Quando comer era um ritual de consciência e não simplesmente um encontro de escândalos e de tantas iniquidades. Vamos usar essa palavra. Então, vamos começar, que você vai saber que essa frase, um paciente curado é um cliente perdido, e um paciente gerenciado cronicamente, ele é renda recorrente por décadas. Essa é uma análise estrutural do modelo farmacêutico moderno, tá bom? Vamos lá. Seguimos com o nosso conteúdo. E você vai observando que as falas vão se comprovando no slide. Talvez, às vezes, eu possa deixar o conteúdo, que é muito mais rico no falar, atrasado em relação ao slide, porque eu gravo e mudo o slide simultaneamente. Muitas vezes eu falo mais do que o conteúdo visual acompanha. Então, não se preocupe quanto a isso, se preocupe com o conteúdo falado, que ele é muito mais rico do que o conteúdo escrito ou apresentado. É só para ilustrar e para deixar vocês com algumas perguntas, com algumas informações críticas, e essa análise visual, ela é muito mais impactante quando a gente consegue ouvir com a consciência e criar dentro de nós uma nova realidade. Essa imagem que você cria dessa nova realidade é muito mais importante do que essa que nós estamos promovendo através dos slides, tá bom? Então vamos lá. A Suméria, né? De 3.000 anos atrás,
ou 3.000 anos antes de Cristo a 1800 antes de Cristo, no vale entre o Tigres e Eufrates. Vamos falar tanto da Suméria, em tantos conteúdos, que vocês vão ficar craque, decorados em todas as contextualizações das civilizações antigas, tá bom? A Mesopotâmia, vamos falar de 5.000 anos atrás, tá? As civilizações mais documentadas da antiguidade, com centelhas de milhares de tabuinhas de argilas, que nós falamos que foram preservadas até os dias de hoje, né? Cobria o comércio, astronomia, literatura, lei, medicina e tantas outras coisas. E a lista de receitas médicas também documentada, que a arqueologia encontrou, né? Mas o que a gente fala, além da data, né, aproximadamente 2.100 anos antes de Cristo, né, na escavação de Nippur, contém mais de 250 plantas medicinais, 120 minerais e 180 substâncias de origem animal. Mas o que torna essa lista tão radicalmente diferente de qualquer livro de medicina moderna é uma única característica: não há separação entre alimento e remédio, tá? Então, na origem, nós já vamos unificar a nutrição, a alimentação como poder energético e formação de restabelecimento, reconstrução e proteção orgânica, tá bom? Essa lista é muito grande, né? Então, você há de convir comigo que nós temos aí 0 fármacos sintéticos, 0 patentes, 0 comércio da indústria farmacêutica. Então, a gente tem do princípio que não há separação entre um alimento e um remédio, nós podemos entender o seguinte: o alho, ele era prescrito como infecções bacterianas e parasitas intestinais. A cevada fermentada, ela regulava a digestão e reduzia a inflamação. As tâmaras forneciam energia de liberação muito lenta. O óleo de semente de gergelim, ele era usado como anti-inflamatório tópico. O médico sumério, que era também um sacerdote e que era também um astrônomo, ele prescrevia o que você comia, porque ele compreendia que o que você comia determinava o que você sentia, como o seu corpo funcionava e como a sua consciência operava. A saúde e a alimentação eram uma única ciência. A separação entre nutrição e medicina não existia. Tá aí o que eu estava falando. Vou tentar acompanhar os slides com a fala, tá bom? Se ficar um pouquinho atrasado, vocês vão me perdoando aí. Então vamos lá, anota aí: 250 plantas medicinais, 120 minerais, 180 substâncias animais, 0 fármacos sintéticos, 0 patentes. A receita do bolo ou da saúde está aí. O alimento era o melhor remédio. Os templos sumeranos, né? Eles não eram apenas locais de adoração, eles eram um centro de saúde integrada, tá? Então, quando a gente fala de centro de saúde integrada, a gente fala em centro de pesquisa alimentar, centro de observação sistemática da natureza, acumulada e refinada por gerações por sacerdotes médicos. Isso não é misticismo, é o que nós chamaríamos de medicina baseada em evidências observacionais.
com séculos de dados coletados e refinados. Então você acolhe dados, você refina esses dados, colhe os potenciais dados que promovem diferença e conteúdos substanciais em cada um deles, e a única diferenciação aí qual é? O critério de validação. Ele não era uma patenteabilidade. Você não tinha uma patente de tratamento. Você precisava simplesmente ter o resultado no paciente para se tornar um critério válido de separação. Então vamos falar aí da metáfora de Gilgamesh, né? O símbolo que atravessa 5.000 anos. Tem detalhe na epopeia de Gilgamesh, que é um texto literário mais antigo da humanidade, escrito nessa mesma civilização, que é perturbador na profundidade e no simbolismo. Vamos lá. Gilgamesh, ele era o herói de Uruk, né? Ele perde o seu amigo Enkidu para a morte. Quando acontece isso, ele fica aterrorizado pela própria morte. Então, a mortalidade parte em uma jornada para encontrar uma parte. Vou repetir isso aqui que eu confundi. Vamos lá. Gilgamesh perdeu seu amigo Enkidu, tá? Para a morte. Quando ele encontrou a morte no seu amigo, ele ficou aterrorizado com a mortalidade. Então ele parte para uma jornada em busca de uma planta para encontrar o quê? A imortalidade. E ele a encontra no fundo do oceano. E ele a traz para a superfície com as suas próprias mãos. E na volta, enquanto descansa à beira de um rio, uma serpente emerge da água e rouba a planta. Gilgamesh a vê escorregar pela água e chora. 5.000 anos antes de qualquer discussão sobre saúde pública, sobre indústria farmacêutica, sobre patenteamento de genes, a cultura suméria já estava narrando que o alimento que realmente cura e nutre está disponível na natureza, acessível para qualquer pessoa, e que sempre haverá forças que nos afastarão dele. Essa metáfora, ela vai se repetir ao longo de toda essa live, com outros nomes e com outros séculos, mas sempre o mesmo padrão, tá bom? Anota aqui teu nome, anota de onde você fala, e vamos colocando as observações nos comentários, porque através dessas observações, nós vamos enriquecer esse canal com conteúdos disruptivos em relação ao sistema que tanto com facilitações nos aprisionou, tá bom? Então vamos chegar agora na maior farmácia que já existiu, né? Na farmácia dos faraós, na Imhotep, o papiro de Ebers e o jejum sagrado. Vamos falar de algo que realmente traz uma riqueza de conteúdo e a maior prescrição médica que se pode conhecer. Do Vale do Tigre, né, e Eufrates ao Nilo, a civilização egípcia. O Egito Antigo ele tinha um sistema médico muito mais sofisticado e muito mais antigo. E a base desse sistema era inteiramente alimentar e vegetal, tá? O documento central chamava-se Papiro de Ebers, né? Eram 877 prescrições. Tratamentos para dores de cabeças, parasitas intestinais, problemas cardíacos, infecções, inflamações, condições cutâneas, distúrbios de humor, com uma prescrição clínica que surpreende qualquer pesquisador moderno. O alho, ele aparece 22 vezes no Papiro de Ebers. Ele era prescrito para hipertensão, infecções bacterianas, distúrbios digestivos e grandes fortalecimento geral do organismo. Hoje nós sabemos que o mecanismo, o alho, ele contém alicina, um composto que com ação antifúngica
antibacteriana e anti-inflamatória de amplo espectro. Mas os egípcios, eles não tinham esse vocabulário molecular, mas tinham 2000 anos de observação clínica sistemática. E os resultados eram consistentes o suficiente para que o tratamento fosse incluído no mais importante compêndio médico da civilização. Então, qual foi o primeiro nome da medicina, né? Imhotep é o nome mais famoso da medicina egípcia. Arquiteto das pirâmides, sim, o mesmo, mas também o mais celebrado médico da história egípcia, ativo por volta de 2650 a.C. Imhotep, ele não tinha especialidade em fármaco sintético, ele não tinha um laboratório petroquímico, ele tratava com plantas, com ajuste alimentar específico para cada condição, com práticas de meditação e respiração, e com o que hoje chamaríamos de medicina psicossomática, a compreensão de que emoção e corpo são inseparáveis e que tratar um sem o outro é tratar somente a metade. Ele foi divinizado após a morte. Os gregos, quando chegaram ao Egito, o identificaram com Asclépio, o seu próprio deus da medicina. A tradição médica ocidental tem mais a ver com Imhotep do que com qualquer coisa que veio depois do século 17. Tá bom? Vamos falar um pouquinho do alho, a medicina do Estado, né? O alho do faraó. E tem dado que eu considero muito mais revelador do que sobre a medicina egípcia, tá? Por exemplo, os construtores das pirâmides, trabalhadores livres e escravizados que viviam em canteiros superlotados, sob estresse físico extremo, em condições que hoje produziriam epidemias em semanas. Eles recebiam alho, cebola e rabanete como parte de uma remuneração. Não como benefício, mas como cortesia também. Por quê? Era uma medicina preventiva que o Estado proporcionava. Há registros arqueológicos de greves de trabalhadores quando o fornecimento de alho era interrompido. Eles sabiam que sem o alho as condições de saúde seriam deterioradas. O faraó sabia que sem a saúde dos trabalhadores não haveria pirâmide. Então vamos lá. 5.000 anos depois, quantos empregadores forneciam alimento preventivo como parte de remuneração? Fornecemos o plano de saúde para tratar as doenças que o modelo de trabalho, estresse crônico e alimentação industrial gera. Um sistema que adoece para tratar é infinitamente mais rentável do que um sistema que previne. O faraó, ele entendeu isso há 4.500 anos atrás. O capitalismo industrial do século XX também entendeu. Só que chegou a uma conclusão diferente. Vamos falar de algo muito mais rico, então. 4.000 anos antes do Prêmio Nobel, o jejum sagrado. Mais um elemento central da medicina egípcia, que merece atenção específica, que era o jejum ritualizado. Os sacerdotes egípcios, eles praticavam períodos regulares de jejum. A observação que documentaram era consistente. Sacerdotes que jejuavam viviam mais, adoeciam menos e mantinham clareza mental por mais tempo que a população geral. Isso mesmo. Eles não tinham o vocabulário de autofagia. Não sabiam que o corpo em jejum ativa um processo de reciclagem celular, que elimina proteínas mal dobradas, que remove organelas danificadas e que repara o DNA. Mas eles tinham 2.000 anos de observação clínica que apontava na mesma direção. Isso não é coincidência que o jejum intermitente
seja um dos temas de maior crescimento em pesquisa nutricional das últimas 2 décadas. A ciência moderna, ela está se redescobrindo com um vocabulário molecular diferente, mas as civilizações antigas observaram empiricamente por milênios isso. E a pergunta que essa constatação gera é inevitável. O que mais nós sabíamos e perdemos? Né? Vamos falar de Hipócrates. Quem foi Hipócrates, né? A medicina que o sistema enterrou, né? O que está escrito aí? O que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento, né? 460 a 370 a.C. A frase mais citada da medicina e a mais ignorada pelo sistema moderno, né? Esta frase, ela foi dita e ela deveria ser vivida, né? Hipócrates não era um místico, ele não era um sacerdote, ele era um observador sistemático radical, que hoje chamaríamos de cientista no sentido mais puro da palavra, né? Ele foi o primeiro a afirmar que doenças têm causas naturais, não sobrenaturais. Uma revolução epistemológica que abriu a medicina para a investigação racional. Ele desenvolveu a primeira ciência da nutrição, 2.400 anos atrás, chamada dietética. Dietética, em Hipócrates, não significava fazer dieta, significava a ciência do regime de vida completo. O que você come, quando você come, como você dorme, como você se move, qual é o estado das suas atenções, das suas emoções, qual é a qualidade do ar e da água que você consome. Tudo isso num sistema integrado, tudo isso como determinante à sua saúde. A dietética, medicina personalizada já há 2.400 anos. Essa era radicalmente personalizada. Não existia um protocolo universal. Cada paciente tinha uma constituição específica, os humores, e cada constituição respondia de forma diferente a cada alimento. O mesmo alimento era terapêutico para uma pessoa e podia ser prejudicial para outra. O médico precisava conhecer profundamente cada paciente antes de prescrever alguma coisa. Isso é exatamente o que hoje nós chamamos de medicina de precisão, ou medicina personalizada, o campo mais avançado da pesquisa médica contemporânea. Hipócrates, ele fazia isso há 450 anos antes de Cristo, com ervas, dietas e observação clínica. Nós o redescobrimos 2.400 anos depois, com genômica e biomarcadores. Hipócrates também descreveu com uma precisão que impressiona o papel das emoções na doença física. O que hoje chamamos de psiconeuroimunologia, o campo que estuda os estados mentais e emocionais, afetam o sistema imune. Ele descreveu clinicamente, séculos antes que qualquer base molecular foi escrita. Ele observou que pacientes em um estado de medo, de tristeza ou de raiva crônica adoeciam com mais frequência e se recuperavam também com mais dificuldade. Observou que pacientes com propósito, com conexão social e alegria respondiam melhor ao tratamento. E ele prescrevia intervenções para ambos os campos, físico e emocional, como parte do mesmo protocolo. Vamos pegar mais um pedacinho aqui, ó. Só que o Teofrasto e o Dioscórides, a tradição ininterrupta, né?
A tradição de Hipócrates, ela não foi um evento isolado, ela foi o início de uma linhagem. O Teofrasto, que é o discípulo de Aristóteles, ele escreveu a história de Plantarum, no século IV a.C. É um catálogo com mais de 500 espécies vegetais com propriedades medicinais e alimentares. Esses conteúdos, somente citados, são riquíssimos. E depois nós vamos pegar esses conteúdos riquíssimos e trazer para a área de membros para poder potencializar os produtos, os serviços, os conteúdos do Educar Mentes. Então, vamos lá. Dioscórides, ele era um médico militar romano do século I depois de Cristo. E ele descreveu de matéria médica, né? Mais de 600 plantas medicinais, 1000 remédios documentados. Esse texto foi a principal referência médica do mundo ocidental, por mais de 1.500 anos. 1.500 anos de medicina baseada em plantas, com resultados extremamente documentados, com linhagens contínua de observações e refinamento, simplesmente destruída em menos de 50 anos. Nós vamos falar sobre isso, mas antes, mais 1000 anos de história precisam estar nesse nosso mapa, tá bom? Vamos entrar em Roma agora, tá bom? Roma, nós falamos aí 100 a 400, de 100 anos antes de Cristo a 476 anos depois de Cristo. Roma, ele é o primeiro grande estudo de caso de como uma civilização que come mal colapsa. E Roma nos deu, sem querer, o primeiro protótipo de alimento industrialmente processado. Chama-se garum. O garum, ele era onipresente na culinária romana, usado como ketchup ou como shoyu do século XXI. Ele era rico em glutamato natural, o mesmo mecanismo de amplificação de sabor do MSG moderno. Ele criava uma dependência gustativa, porque não existe somente dependência química, existem outros tipos de dependência, emocional, psíquica e tantas outras, que nós, no Educar Mentes, aprofundaremos em esse vasto caminho de conhecimento que nos encanta e nos maravilha e nos liberta a cada momento. Então, educaram o mecanismo de dependência gustativa, potencializando, amplificando o mecanismo de sabor. E criava-se essa dependência gustativa. Uma vez que você acostuma o teu paladar ao garum, o alimento sem ele parece insípido, imosto, né? Roma imperial, ela também foi a primeira civilização a desenvolver um sistema de distribuição alimentar em escala continental, com toda a perda nutricional possível, que isso implica quando o alimento precisa viajar meses antes de chegar ao prato. Então, quer dizer, muita coisa chegava já sem as suas propriedades nutricionais ao prato e à mesa do seu povo, né? Vamos falar o que significa, qual foi o primeiro tipo de envenenamento em massa já documentado? O chumbo nos vinhos, né? Mas o elemento mais perturbador da dieta romana, da elite, não é o garum, é o chumbo. Os romanos da classe alta, eles tinham um hábito culinário peculiar. Eles ferviam os seus vinhos em panelas de chumbo ou adicionavam diretamente acetato de chumbo, chamado de sapa ou de frutum, como adoçante e conservante. O acetato de chumbo, ele tem um sabor adocicado. Romanos gostavam e não sabiam que era tóxico.
ou talvez soubessem, mas o sabor era bom demais para que eles parassem. Alguns historiadores, incluindo Sean Malone e Jerome Niriago, que publicaram sobre isso em períodos médicos revisados, né? Eles correlacionavam o envenenamento crônico por chumbo ao comportamento dos imperadores, de forma tardio do Império Romano. Calígula, Nero, Cômodo, Caracalla, homens cujos comportamentos extremos de decisões irracionais aceleravam o colapso de uma das mais sofisticadas civilizações que o mundo já produziu. O império envenenado pelo seu próprio alimento. O padrão se repetia, e no século XX, com outros nomes, com outras substâncias, em outras escalas. Então isso se repetia. Galeno, ele era médico romano do século II depois de Cristo. Ele foi o último grande sistematizador da medicina clássica. Ele integrou Hipócrates e incorporou o conhecimento egípcio e grego e adicionou ainda suas próprias observações clínicas extensas e produziu um corpo teórico que dominou a medicina por mais de 1.200 anos. Galeno entendia que o corpo, ele era um sistema, e ele entendia que o alimento, como medicina de primeira linha, então já estava parametrizado. Sistema e alimento como medicina de primeira linha. E ele entendia que as emoções e o estado mental afetavam toda a fisiologia do corpo. Quando o Império Romano do Ocidente caiu em 476 depois de Cristo, as escolas de medicina fecharam. O comércio de ervas medicinais foi interrompido e o conhecimento se fragmentou, ou seja, se perdeu, se dissipou, foi dividido e separado, escondido, ocultado ou talvez mudado. E o guardião do que restou passou a ser, para o bem e para o mal, a Igreja Católica. Está vendo aonde tem o poder da Igreja Católica em tudo? Vamos lá. A medicina das sombras, né? As curandeiras, a Avicena e a Inquisição do Saber. A Idade Média, ela é frequentemente descrita como um período de trevas para a medicina. Isso é verdade para a medicina clerical, oficial, centralizada, hierárquica e progressivamente desconectada da observação clínica direta. Mas é completamente falso para a medicina popular, porque as vilas, nas florestas, nas cozinhas e nos jardins das casas medievais, um imenso corpo de conhecimento médico alimentar sobrevivia, transmitido de mãe para filha, de avó para neta, às vezes a sacerdotisa para o aprendiz. Elas eram as herboristas, as parteiras, as curandeiras, e foram intitulando nomes. Essas eram as da medicina da classe trabalhadora medieval, sem custo, sem hierarquia de acesso, sem dependência à instituição. E funcionavam, com séculos de resultado acumulado. Hildegard von Bingen, mística, compositora e médica, nascida em 1098, falecida em 1179. Abadesa alemã, mística, compositora de música polifônica que ainda é tocada hoje, escritora, filósofa e médica de extraordinária competência. Hildegard, ela documentou mais de 300 tratamentos usando plantas, minerais e alimentos. Ela descreveu no século VII o papel do estresse emocional na doença física. 900 anos antes da psiconeuroimunologia
se tornar um campo científico reconhecido. Ela descreveu a importância do espelta integral em detrimento do trigo branco para a saúde intestinal. Observação que a pesquisa microbiana do século XXI confirma. Ela prescrevia jejum periódico para restaurar a vitalidade e o equilíbrio do organismo. Hildegard foi canonizada pela Igreja Católica em 2012, declarada doutora da Igreja, título dado apenas a 37 pessoas em 2000 anos de catolicismo. Mas o seu conhecimento médico foi ignorado pelos mesmos séculos que a canonizaram. Isso é o que o sistema faz, né? No Oriente Islâmico, nós vamos falar um pouquinho dessa Europa medieval aí, né? Que fragmentava o conhecimento clássico. Então, durante muito tempo, conteúdos da medicina tradicional ainda resistiam, como as plantas e os seus cuidados nutricionais descritos como naturais e não sintéticos, né? Mas já no período da Europa medieval, esse documento, esse conhecimento e todos esses papiros e conteúdos, ele se fragmentava. Abdul Ali al-Hassanian ibn Sina, conhecido como o Ocidente, conhecido no Ocidente como Avicena, né? É uma tradução, é uma característica de nomenclatura do nome ocidental para o nome tão difícil oriental de ser pronunciado. Ele publicou o Canon da Medicina de 1025. Tá? E esse canon ele era um tratado de 760 páginas, 800 medicamentos naturais descritos como prescrição médica, uma síntese rigorosa de todo o conhecimento médico greco-romano, árabe, persa acumulado até então. Então, o cânon foi a principal referência médica das universidades europeias por mais de 600 anos, construído inteiramente sobre os mesmos princípios: alimento como medicamento, planta como farmacopeia primária da mente e corpo como sistema integrado, indissociável. Seguimos. A Inquisição e a supressão do conhecimento popular. E veio a Inquisição. Vamos falar dessa Inquisição aí. O que aconteceu? A historiografia oficial, ela descreve a perseguição às chamadas bruxas como um fenômeno de fanatismo religioso irracional. Isso é verdade, mas é incompleto. As mulheres mais sistematicamente perseguidas, elas eram as curandeiras, as parteiras, as herboristas, as mulheres que ofereciam cuidado de saúde fora da estrutura das igrejas. Por isso o nome bruxas. Fora do controle institucional, fora da dependência hierárquica. A igreja controlava a medicina oficial. Os médicos formados pelas universidades eclesiásticas detinham o monopólio legal do diagnóstico e do tratamento. Uma curandeira que curava com plantas, sem cobrança, sem vínculo com a estrutura nenhuma da igreja, ela era uma concorrência direta ao controle sobre o cuidado com a vida e a morte. Malleus Maleficarum, o Manual de Identificação e Julgamento de Bruxas, publicado em 1486. Menciona explicitamente como critério de suspeita o ato de curar sem autorização eclesiástica. Vamos voltar aqui um pouquinho. O padrão, então, da Inquisição, ela não caçava realmente a heresia teológica, ela caçava concorrência. O padrão está estabelecido, então, no século VIII,
com a Igreja Católica tendo o controle. Então, o que aconteceu? O conhecimento que liberta, que permite que qualquer pessoa cuide de si própria, sem depender de uma instituição, ele é atacado. O conhecimento que cria uma dependência da instituição, que medicaliza o cuidado, que exige intermediário e que gera renda recorrente, ele é protegido. Esse padrão vai se repetir no século XX, como os outros autores, com outro vocabulário e com uma escala global muito maior. Agora nós vamos entrar na bendita ou não Revolução Industrial e Modernidade, né? A Europa e a América do Norte. O alimento, ele vira o quê? Um produto e você perde a alma. Vamos lá. A Revolução Industrial, ela não apenas mudou como trabalhadores, ou como nós trabalhamos, ela mudou o que nós comemos. E essa mudança ela foi tão rápida e tão profunda e tão radical que o nosso DNA, moldado por mais de 200 mil anos de evolução, simplesmente não teve tempo de se adaptar a essa mudança. Nosso sistema digestivo foi construído por mais de 200 mil anos de alimento integral, sazonal, local e culturalmente preparado e fermentado de forma natural. Em 150 anos, um piscar de olhos, na escala evolutiva, esse alimento se tornou processado industrialmente, embalado com conservantes, aromatizados artificialmente, estabilizado quimicamente e transportado por continentes antes de chegar ao seu prato. O seu intestino ele não reconhece a maioria do que comemos hoje como alimento. Reconhece como substâncias estranhas e responde com inflamação. Essa inflamação crônica de baixo grau, que afeta hoje mais de 60% da população adulta nos países industrializados. Não era um fenômeno documentado nas civilizações pré-industriais. Foi criado em 150 anos. Vamos falar dos marcos da destruição, da desnutrição, da industrialização alimentar. 1762, aparecimento das primeiras destilarias industriais nos Estados Unidos. O álcool barato destrói comunidades agrícolas inteiras. Primeiro experimento em dependência alimentar em massa. Vou falar um pedacinho, vou fazer um comentário aqui. A pasteurização. Em 1862, Louis Pasteur, aquecimento para eliminar patógenos. Um avanço legítimo que salvou vidas ao eliminar doenças transmitidas pelo leite, mas que também destruiu enzimas digestivas, bactérias benéficas, naturais, e estabeleceu um precedente de que o alimento precisava de processamento para ser seguro. Esse precedente vai abrir portas para tudo que vem depois. Seguimos. A pasteurização ela foi genuinamente importante. Eu não estou questionando isso. O que eu estou questionando é a lógica que ela inaugurou. E de que o alimento natural é perigoso e que o alimento processado é seguro. Essa lógica ela foi extrapolada muito além do que qualquer evidência pode sustentar. Sacarina, né, em 1879, ela foi o primeiro adoçante sintético, subproduto acidental de alcatrão de carvão mineral, descoberta por Constantine Fahlberg em laboratório de pesquisa de corantes têxteis. Adoça 100 calorias.
mas sem nutrição, sem fibra, sem sinal de saciedade ao cérebro. O cérebro espera calorias com sabor doce, mas não recebe. Busca compensação em comer mais. Daí a criação do açúcar. Farinha branca, final do século XIX. Processo de moagem industrial remove o germe e farelo e só permanece o amido. O germe contém vitamina E, vitaminas do complexo B, zinco, magnésio e ácidos graxos essenciais. O farelo contém fibras solúveis e insolúveis, que são essenciais para o microbioma. A farinha branca, ela é nutricionalmente quase vazia, mas ela tem vida útil longa para transporte e armazenagem industrial. Esse foi o critério que decidiu remover o germe e o farelo não nutricional. Não foi de forma nutricional. O critério foi logístico e comercial. Ficou evidente, né? Talvez eu tenha confundido aqui. A farinha branca, ela viaja melhor. Ela armazena por mais tempo. E ela tem menos custo de distribuição. A sua saúde, ela era irrelevante para essa equação. E o seu microbioma pagou um preço muito caro por isso. E nós vamos chegar num ponto pesado já já. Vamos lá. Indústrias de conservas. 1890. Benzoato de sódio, nitratos, sulfatos como preservantes em escala industrial. O corpo humano, ele não encontrou essa substância por natureza, por 200 mil anos de evolução. O sistema digestivo não tem ferramenta metabólica específica para processar esses produtos. A resposta imune é inflamação de baixo grau, persistente, crônica e silenciosa. Margarina, 1869. Gordura vegetal hidrogenada, criada para substituir a manteiga, que era cara na França. Criada por Henri Maurice, a pedido de Napoleão III. A hidrogenação transforma gorduras insaturadas em trans, que o corpo não reconhece como alimento natural, associadas à doença cardiovascular, resistência à insulina e inflamação sistêmica. Veja o padrão em cada um desses casos que eu exemplifiquei. O critério de decisão nunca foi: isso é bom para quem come. Não, o critério foi assim: isso é bom para quem vende. Vida útil, longa, baixo custo de produção, alta margem de lucro, volume de escala industrial. Sua nutrição era externalidade. A sua saúde de longo prazo era irrelevante para o modelo do negócio, especialmente quando a doença gerada seria tratada pelo sistema médico que crescia na mesma época, financiado pelos mesmos grupos econômicos. Os dois sistemas, alimento industrial e medicina farmacêutica, cresceram juntos na mesma era, com a mesma fonte de financiamento. Isso não é coincidência, isso é uma arquitetura para te destruir. Vamos falar assim, ó, Rockefeller, o homem que comprou a medicina e vendeu o petróleo como cura. Dói até a cabeça. Agora nós vamos chegar ao nome, né? Agora nós vamos chegar ao protagonista central dessa história. John D. Rockefeller. Fim do século XIX. Rockefeller controla 90% do refino de petróleo dos Estados Unidos. Sua fortuna em valores corrigidos o torna provavelmente o homem mais rico da história americana. O processo de refino de petróleo era eficiente, mas gerava, além dos produtos comercializáveis, uma série de derivados orgânicos sintéticos sem uso identificado.
hidrocarbonetos policíclicos, compostos fenólicos, derivados de benzeno e tolueno, resíduos, um lixo industrial com custo altíssimo de descarte. A observação que mudou tudo isso foi: esses derivados tinham estruturas moleculares com alguma semelhança às de certas substâncias bioativas encontradas em plantas. A pergunta nunca foi documentada explicitamente, mas inferível pelos atos que seguiram. E se pudéssemos vender esses resíduos como medicamentos? Já se havia o estudo que as plantas e as formas nutricionais e a forma de cura estavam nas plantas. Então, se os produtos derivados do petróleo e que eram caríssimos como substâncias bioativas e tinham as mesmas semelhanças das plantas, só que eram caríssimos para ser descartado como lixo industrial, fosse formado como uma medicação, como medicamento. Para isso, 3 coisas precisavam ser necessárias. Primeiro, uma pesquisa que provasse que os fármacos sintéticos derivados do petróleo são superiores às plantas, que eles são científicos e que as plantas são folclore. 2, formação médica que ensinasse exclusivamente esses fármacos e que os futuros médicos saíssem das faculdades sabendo prescrever, não curar. 3, eliminação legal da concorrência. A medicina natural, que ninguém nega, pode patentear porque pertence à natureza. Precisaria ser desqualificada, marginalizada e eventualmente tornada ilegal sem licença. As 3 coisas aconteceram em sequência em prazo de décadas com resultado total. Está aí. Pesquisa, formação e eliminação. Assim veio a implementação da indústria farmacêutica. A linha do tempo, ela captura, tudo que a gente tem como conteúdo de conhecimento. E a gente busca nas raízes da originalidade, da criação e da civilização humana, alguns conteúdos que podem desobstruir vários conceitos que historicamente foram sendo alterados para que a gente se manifestasse de forma programada, obrigatória e imposta, de forma a buscar, pela ignorância, a nossa própria autodestruição. A linha do tempo, ela tem uma captura médica aí, Vamos lá. 1897, a Bayer, ela sintetizou o ácido acetilsalicílico. Ácido acetilsalicílico. É isso. Ou seja, a aspirina, O primeiro blockbuster farmacêutico da história. Uma molécula sintética com ação anti-inflamatória, que pode ser patenteada e vendida com margem enorme de lucro. O salicilato natural, extraído da casca do salgueiro, usado há milênios, não pode ser patenteado. A aspirina sintética pode. Prova de conceito que o modelo funciona. Em 1901, Rockefeller funda o Rockefeller Institute of Medical Research, hoje a Rockefeller University. A diretriz de pesquisa: fármacos sintéticos derivados de compostos orgânicos. Nada de plantas, nada de nutrição, nada de medicina integrativa. O financiamento, dezenas de milhões de dólares
uma quantia astronomicamente maior do que qualquer instituição médica havia recebido até então. Com esse financiamento, vêm as influências. Com influências, vem o direcionamento da agenda de pesquisa. Com o direcionamento de agenda de pesquisa, vem a ciência que redescobre uma outra realidade. 1904, Rockefeller e Carnegie contratam Abraham Flexner para uma missão específica: avaliar o estado das escolas de medicina dos Estados Unidos e Canadá. Abraham Flexner não era médico, era educador, mas tinha acesso irrestrito a financiamento para remodelar o ensino médico americano do zero. 1910, o relatório Flexner, ele é publicado, sobre o qual vou detalhar no próximo bloco. 1913, American Cancer, sociedade de cofundação com participação de interesses Rockefeller. A narrativa oncológica, a partir daí, começa a ser construída em torno de quimioterapia e radiação. Duas tecnologias patenteáveis e não de prevenção alimentar, não de fortalecimento imune, não de eliminação de causas, mas de dinheiro em tratar câncer do que em preveni-lo, muito mais. 1920, as vitaminas são sintetizadas industrialmente. Vitamina C sintética, vitamina D sintética, vitaminas do complexo B sintéticas, problemas nutricionais que antes eram resolvidos comendo alimento real, passa a ser resolvido consumindo suplemento sintético derivado de petroquímicos. Não é o mesmo. A biodisponibilidade não é a mesma. A matriz de cofatores que acompanhava a vitamina natural não existe no sintético, mas pode ser patenteado, vendido com margem. Veja então o que foi construído. Não é que a medicina farmacêutica surgiu organicamente? Provou ser superior que a medicina natural através da evidência imparcial e foi adotada pelo mercado livre? É que os mesmos grupos econômicos financiavam a pesquisa que validou seus produtos, financiaram a formação de quem criou seus prescritores e financiaram o processo regulatório que eliminou a concorrência. A medicina ocidental moderna não foi redesenhada por evidência clínica, ela foi redesenhada por interesse comercial documentado, rastreável e publicado. Deixa aqui anotada a tua indignação em relação ao sistema corruptivo histórico que foi, através de milênios, destruído por interesses de famílias e de pessoas, as quais nós sabemos e permanecemos servindo e nos autodestruindo. O que você está disposto a fazer para mudar? Escreve aqui. Quem sabe a gente consegue entrar num consenso de mudança para a nossa libertação e conteúdos mais aprofundados ainda do Educar Mentes. Eu vou falar agora, esse seria o bloco 8, o capítulo 8, é o relatório Flexner, a maior destruição de conhecimento médico do século XX. Tá? 1910, Abraham Flexner, educador, não médico, financiado pela Carnegie Foundation, que era o sócio do Rockefeller, com estreita colaboração e coordenação da Fundação Rockefeller, ele visitou 155 escolas de medicina nos Estados Unidos e no Canadá. E ele produziu um relatório de avaliação sobre as suas condições. O relatório ele foi concebido como uma obra de rigor científico e independência intelectual. Nenhuma das duas descrições é precisa. Mas o relatório ele tinha um critério central de avaliação. E esse critério, quando você examina honestamente, ele não é uma eficácia clínica.
não é qual escola produz médicos que curam mais pacientes. O critério é qual escola ensina mais medicina que pode ser reproduzida industrialmente, comercializada com margens e protegida por patentes. O que pode ser ensinado em laboratório, sintetizado industrialmente, e o que podemos chamar de patenteado é chamado de ciência. O que não pode ser patenteado não é chamado de ciência. Por exemplo, plantas, manipulação, energia, homeopatia, ecletismo botânico, medicina chinesa, medicina ayurvédica, é chamado de charlatanismo sem base científica. Esse é o conceito que o sistema programou na tua cabeça. Pensa no impacto histórico que isso daria. Em 1900, um estudante de medicina americano ele podia escolher entre as escolas de medicina alopática, homeopática, fitoterapêutica, osteopática e eclética. Cada escola tinha sua tradição de ensino, como produzia médicos e quais eram as perspectivas. Poderiam ser perspectivas diferentes. O paciente tinha acesso a uma pluralidade de abordagens. Em 1920, havia essencialmente um único modelo, o modelo farmacêutico. Não porque os outros modelos tinham provado ineficácia, não, mas porque tinham perdido os financiamentos necessários para sobreviver, como as outras instituições. Porque os diplomas de suas escolas deixaram de ser reconhecidas pelo sistema regulatório. E porque os médicos formados nessas tradições não podiam mais exercer legalmente o poder da sua atividade. A homeopatia, que tem evidências de eficácia para certas condições, especialmente em saúde infantil e condições crônicas leves, foi eliminada do currículo americano. A fitoterapia, com 5.000 anos de observação clínica acumulada, foi eliminada. A osteopatia sobreviveu parcialmente, mas foi forçada a se aproximar progressivamente do modelo alopático para manter o reconhecimento legal. A medicina nutricional, o alimento como medicina de primeira linha, o princípio central de Hipócrates, foi removido. Aí mudou a frase. O que pode ser patenteado é ciência. O que não pode é charlatanismo. Nenhum vegetal pode ser patenteado. Nenhuma planta pertence a ninguém. A alicina do alho é de graça. A cúrcuma é de graça. O gengibre é de graça. Por isso, nenhuma planta tem estudos financiados pela indústria farmacêutica. E por isso, quando o seu médico diz não tem evidência científica para um tratamento natural, ele está dizendo sem saber. Não existe estudo financiado por quem tem interesse econômico em provar que funciona. Isso não é o mesmo que não funciona. Isso é o mesmo que não existe incentivo econômico para construir evidência. Conteúdo elucidativo. Divulga, compartilha para todos os médicos, todo amigo, todo cliente, todo paciente, todo preso em medicinas, remédios e na indústria diabólica farmacêutica que aprisionou. Manda para quem você conhece, para quem você não conhece. Todos devem conhecer esses conteúdos. O médico moderno que você consulta, na esmagadora maioria dos casos, ele é uma pessoa genuinamente dedicada e bem intencionada. Ele foi formado por um currículo desenhado em 1910 por um educador financiado pelo maior magnata de petróleo da história americana. Esse médico ele tem, em média, menos de 4 horas de formação em nutrição e um currículo de 6 anos. Não é culpa do médico.
O médico, ele foi formado sem essa estrutura. Ele não pode transmitir o que ele não recebeu. É a estrutura do sistema em que ele foi formado. A estrutura construída por quem lucra com a prescrição do fármaco dependência. Não é uma cura pelo alimento. E agora que você sabe disso, você pode fazer as perguntas que você quiser, que o sistema não te ensinou como o seu médico responder. Quando você for numa consulta agora, comece a fazer pergunta. Quem financiou as plantas? Quem financiou as evidências naturais? Não houve financiamento. Por isso não há esclarecimento. Busque o seu esclarecimento e liberte-se do seu aprisionamento. Mas nós vamos falar agora de uma revolução verde, né? O que é essa revolução verde? Sementes patenteadas. Olha lá. Como a autossuficiência virou dependência estrutural. Pois é. Nos anos 1940 e 1950, abranger totalmente o sistema de farmacodependência não era o suficiente. Porque ainda existiam em algumas localidades os cultivadores, os que mantinham a tradição de evidência e resultados sobre os seus consumos naturais. Então, nos anos 1940 e 1950, quando o modelo médico farmacêutico já estava se consolidando em todos os consultórios, em uma operação paralela estava sendo executada no campo a Revolução Verde. E o marketing era impecável. E, em partes, era sincero. Vamos acabar com a fome no mundo. Essa é a fala do seu presidente e de muitos. Fundações Rockefeller e Ford. Ford, a mesma indústria automotiva, financiaram intensamente pesquisa para desenvolver variedades de cereais de alto rendimento em regiões como México, Índia, Paquistão e Filipinas. Norman Borlaug, o agrônomo que liderou o programa de melhoramento do trigo, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1970. E, de fato, a produção de grãos aumentou dramaticamente nas décadas de 1950 e 1960. A fome de certas regiões foi genuinamente reduzida. Isso é real. Mas o modelo tinha uma armadilha. Ele estava estruturalmente com uma armadilha embutida. Uma armadilha que só revelaria completamente décadas depois. As armadilhas eram as sementes híbridas. As novas variedades de alto rendimento tinham uma característica central. Só produziam bem com fertilizantes sintéticos e específicos e não reproduziam de forma confiavelmente na geração seguinte. Esse segundo ponto é o ponto mais importante dessa live inteira. Presta atenção inteiramente neste conteúdo. Toda a história da agricultura humana, da Suméria até 1950, nós estamos falando de 10 mil anos de civilização, baseia-se em uma prática fundamental: salvar sementes. O agricultor colhe, separa os melhores espécimes, guarda sementes, na próxima estação ele replanta. As sementes se adaptam ao solo local ao longo de gerações, desenvolvem resistência às pragas locais, otimizam o uso dos nutrientes disponíveis do solo específico, sem custo recorrente, sem dependência, sem intermediário, com autonomia total sobre o ciclo alimentar. As sementes híbridas industriais não funcionam assim. Se você plantar a semente de segunda geração de um híbrido de milho industrial, a semente que você colheu da sua própria lavoura
o rendimento cai pelo menos de 30% a 50%, na melhor das hipóteses. Na maioria dos casos, a lavoura não produz de forma comercialmente viável. Então, o agricultor que antes era absolutamente autossuficiente em sementes, passa a precisar comprar sementes novas todo ano. E fertilizante sintético todo ano, porque o solo já empobrecido pela monocultura e pelo fertilizante químico perde a microbiota necessária para nutrir as plantas sem insumos externos. E agrotóxico todo ano, porque a monocultura genética, ao eliminar a diversidade, cria vulnerabilidade às pragas que o ecossistema agrícola diversificado controlava naturalmente, de forma autossuficiente em sementes, fertilizantes e controle de pragas. O agricultor vira cliente cativo de um modelo de insumos recorrentes e as empresas que vendem esses insumos são frequentemente as mesmas que desenvolveram as sementes. E isso tem um nome legal: patente de gene. Tá bom para você? A concentração do mercado global nas sementes em 2023, 4 empresas controlam 60% das sementes comerciais do mundo. Bayer Monsanto, Corteva, Dow Dupont, China, Syngenta e a BASF. Sementes com sequências genéticas patenteadas, genes que existem na natureza há milênios, agora pertencentes a uma corporação com direitos exclusivos de exploração. Isso tem o nome da patente, como eu falei. Uma empresa que pode patentear uma sequência genética, ela identificou e modificou em uma planta. Pode então processar um agricultor que plante qualquer variedade que contém essa sequência, mesmo que a contaminação tenha sido acidental pelo vento, e isso acontece. A Monsanto processou centenas de agricultores canadenses por essa razão. O agricultor Percy Schemeiser, que cultivava canola há décadas no Canadá, foi processado por ter canola Roundup Ready em sua lavoura, resultado de uma contaminação cruzada pelo vento, não por uma compra intencional. O caso chegou à Suprema Corte do Canadá e Schemeiser não foi condenado a pagar, mas o precedente de que os genes são propriedade permaneceu. Nós vamos entrar nesse tema bastante pesado, que é essa erosão nutricional. E eu quero que você deixe seu comentário aqui a respeito de tudo isso, o que você tem entendido como perturbador, como história reveladora. Talvez muito conteúdo aqui você já sabia, ou você não sabia. Escreve aqui pra gente o que você conhece, o que você não conhece, quais são os temas baseados nesse assunto que a gente pode abranger de forma a ser pesquisada e a ser gravada e fomentada nos conteúdos, para que nós tenhamos realmente uma escola de educação mental e não uma programação onde a gente faz as coisas sem saber. Come lanche, come fast food, come tantas outras coisas que nós vamos entrar aqui já de forma bem profunda nesses conteúdos para poder alcançar uma libertação mental, física, emocional, orgânica e, acima de tudo, que as suas faculdades mentais sejam resgatadas para você ser exemplo como imitador do mestre que crucificaram.